Adriana Beth. A gente tem um canal no YouTube que chama Ipadive. A gente está construindo um veleiro, por isso faz sentido a gente estar aqui. Ele vai ser entregue em dezembro, quem ainda não sabe, se Deus quiser, Ele quer, a gente sabe. Já são 2 anos construindo o veleiro e eu e o JP estamos nessa empreitada aqui. Ambos instrutores de mergulho, eu tenho 30 anos, o JP nunca sabe quantos anos, vamos ver se ele sabe hoje. Eu sou de 1981, gente, façam as contas. 35, tá? Pronto. Então, a gente está construindo o veleiro e nosso tudo começou com o mergulho, né? Na verdade, o veleiro ele veio com uma solução logística para a nossa ideia de viajar ao mundo mergulhando nos melhores pontos de mergulho. Então, foi assim que a gente começou. Então, por isso que a gente tem tão pouca experiência na vela e muito mais experiência de mergulho, se é que dá para dizer, né? Então, vamos passar um videozinho para vocês, só para vocês verem um pouquinho da trajetória. Aí é em Bonaire. Peru, Machu Picchu, Patagônia, Guarapiranga. Foi aí que começou. E aí o Prósperos, nosso veleiro em construção na MJ. Então, em 15 segundos, o que aconteceu com a gente? Então, quando a gente começou a mergulhar e querer estar mais perto do mar, a gente começou a se preparar para fazer isso. Então, todas essas viagens, a viagem para o Peru, a viagem para a Patagônia, a gente já fez com uma mochilinha que a gente ficou 25 dias. Então, a gente já foi aprendendo como viver com menos, né? E a gente aqui já conversou com muita gente para ver o que menos a gente vai precisar dentro do barco para sobreviver, né? Então, um panorama. Eu sou de São Paulo, JP de Floripa, né? Ambos temos todos esses cursos aqui de mergulho. Então a gente começou do básico e foi até instrutor. Naufrágio, equipamentos, primeiros socorros. Então um pouquinho de tudo de mergulho, assim, o mínimo necessário para a gente se tornar instrutor, a gente já tem. E mais de 150 mergulhos aí na carteirinha. O que isso significa? Significa pouco para instrutor. 150 mergulhos não é muito. Quem conhece de mergulho sabe que tem gente aí que calcula uns 10 mil mergulhos, então que já está a longa data. Mas como a nossa história ainda é recente, a gente enfiou um veleiro no meio, acabou não sobrando muito dinheiro para continuar mergulhando. Mesmo dando aula, a gente tinha um pouco de dificuldade de se dedicar para aprender tudo aquilo do mergulho. A Renata não está aqui, mas ontem ela fez uma apresentação super importante para mim, de motor na clínica de vela, de tudo que a gente precisava aprender para focar em uma coisa só. Então a gente deu uma dedicada, mas o mínimo para se tornar instrutor a gente tem que ter 100 mergulhos, e 100 mergulho é coisa pra caramba. Assim como o João, também mais 150 mergulhos, e as principais viagens, as mais importantes que nós fizemos para isso acontecer, foi em Bonaire, que a gente já recomendou ali com o pessoal do Unforgettable. Bonaire é um lugar... Alguém aqui já conhece Bonaire? Não? Aruba, Bonaire e Curaçao. Então fica nas ilhas ABC das ilhas holandesas, né? Antilhas holandesas. E lá é um lugar que a gente pode mergulhar quanto a gente quiser. Todo dia. Se você quiser pegar 15 cilindros para mergulhar, você pode. Agora, se você vai ter pique, eu não sei. A gente não teve muito, né? No primeiro dia você até aguenta 5, no segundo 6 mergulhos, daí no terceiro você já está assim. Porque os mergulhos lá, como a água é quente e como a profundidade dá para você regular, e eu gosto mais de ver colorido, e o colorido está mais próximo da superfície, a gente ficava mais de 1 hora embaixo d'água. Então, mais de 1 hora embaixo d'água, 5 mergulhos por dia, você botou 5 horas aí. 5 horas na água, você volta querendo comer um boi, né? Porque está morto de fome. Então, aí quando a gente começou a falar da nossa história de vida e querer fazer essa viagem de volta ao mundo, a gente começou pelo blog. E aí eu comecei a reparar que as mulheres no mundo do mergulho são escassas. No mundo da vela, elas normalmente acompanham os maridos, mas no mergulho, a mulher sequer vai para o barco. Normalmente é o marido que está lá, que quer fazer, e as mulheres, no máximo, ficam lá
lá na parte de cima, no solário dos barcos, tomando sol, porque elas não querem nem olhar isso aqui, ó, a máscara. Pavor de máscara, imagina, não vai dar esse negócio, tenho claustrofobia, não quero. E aí, por causa disso, e aí elas começaram a falar, ai, Adriana, mergulho é muito difícil, porque todo equipamento é pesado. Tá, é pesado, mas não é impossível de carregar, né? Todo o aparato ali, dependendo da configuração que você vai ter uns 15, 20 quilos nas costas para carregar. Mas 15, 20 quilos nas costas como uma mochila, é igual a mochila para fazer mochilão, né? Para fazer viagem. Não é tão pesado assim. Claro que é pesado, depois de você nadar na água e tal. E você não precisa carregar, porque você não vai andar aquilo por 15 quilômetros. Você vai estar na água, experimentando uma experiência, né, de gravidade zero. Então eu não entendia direito por que as mulheres não queriam ir. E eu comecei, claro, entrando no mundo da vela, eu comecei a me interessar também pelas mulheres da vela. E aí eu criei um projetinho, que foi Mulheres do Mar, que a gente começou a fazer em maio desse ano, né, em comemoração ao Dia das Mulheres. A gente fez um apanhado de 8 mulheres inspiradoras, que estavam em cima ou embaixo d'água, para compartilhar suas experiências com mais mulheres. E o projeto foi muito legal. Deu bastante repercussão e eu quero mostrar um videozinho rápido para vocês sobre isso. Não sei se vai dar para ouvir, né? Lugar de mulher. Sai dali. Lugar de mulher. Põe o microfone lá. Lugar de mulher. Lugar de mulher. Lugar de mulher. Abaixa. É onde ela quiser. 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 Em cima, 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 ou embaixo d'água. 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 E lugar de mulher é onde ela quiser. Eu prefiro elas na água. Então foi assim que tudo começou, com uma série de mulheres super inspiradoras. Algumas delas, que vocês viram que estavam no veleiro, moram no Caribe. A Mauri, infelizmente, teve o barco perdido no Irma, que vocês conhecem a Mauriane, né, que estava aqui. Então a gente conversou com elas para compartilhar as histórias e inspirar as mulheres, porque não é nada impossível, né? Assim como ontem e hoje a gente teve a clínica com a Renata e com a Cris, é super plausível a mulher estar lá. E tem um preconceito enorme das mulheres em querer fazer parte desse mundo. Então foi muito sucesso, né? Bom, mas daí vamos para o mergulho, né? Porque, olha só, gente, a gente trouxe aqui, só de roupa, tem isso aqui, João, me ajuda agora, por favor. Só de roupa tem isso aqui. Mergulhar é um troço que dá trabalho, né? Tem muito equipamento, apesar, é plausível levar? É, mas ele dá um trabalhinho, você tem que fazer um checklist, tem uma série de equipamentos importantes. Isso, tem uma série de equipamentos que são importantes. E aí, por que tudo isso é importante, né? Quando a gente vai fazer, eu já vi muita gente fazendo algumas coisas no bar que não são tão recomendáveis. Claro que tudo depende do seu nível de confiança, mas é sempre importante a gente ter um mínimo de um treinamento. Então, um treinamento básico, que boa parte de vocês têm que ter, porque faz parte de um checklist de segurança. Assim como ontem a Cris falou várias vezes e a Renata, mergulhar, assim como velejar, é um checklist de segurança. O que pode ser que dê errado? E eu evito isso já da superfície, não é de dentro da água. Dentro da água a gente resolve sim problemas, mas o planejamento é importante. Então, quem já fez o curso sabe que a primeira regra do mergulho é nunca mergulhar sozinho. Segunda, prender a respiração. Nunca prender a respiração, certo? Não pode fazer isso, principalmente, sim, isso eu tô falando para quem vai com o cilindro, tá? Na hora da apneia não vai ter como. Mas com cilindro, nunca prender a respiração, nunca mergulhar sozinho e respirar lenta e continuamente. Quem é que faz yoga?
Respiração lenta e profunda. Isso te deixa até mais calmo. Então, dentro da água, toda vez que a gente tem algum problema, a maioria das pessoas dando aula, a gente vê muito isso, né, João? Estala o olho da pessoa, fica com o olhão de Mônica, que a gente fala. Um olhão assim. Quando você fala, tá com olhão, tá com medo. Alguma coisa aconteceu. Você para na frente da pessoa, vamos fingir que o Boris está em pânico. Boris. Esse sinal que te... Respira. E você fica assim, até o olho da pessoa parar de... Aí quando a pessoa já consegue olhar para outras coisas... O olho tem que estar assim, ó. O olho tem que estar assim. Ouvindo. Tranquilinho, né? Isso ele não fumou para ir pra... É só ar comprimido, só ar comprimido. Então, isso é uma coisa importante. Dentro do cilindro do mergulho tem o que, gente? Ar seco. Ar filtrado, né? Ar filtrado. O ar que nós respiramos aqui está dentro do cilindro, então não é oxigênio, tá? Então isso é super importante. Se a gente respirasse oxigênio a 6 metros de profundidade, a gente entrava em convulsão, né? Então quando a gente tem essas regrinhas, é super importante para a gente se sentir mais confortável, né, na água. Então respirar lento e profundamente é o básico do básico, tá? E aí tem uma frase que a gente gosta muito, quando você perceber que deixou de lutar contra a água, aí sim você se tornou um mergulhador. É da Carol Meyer, a apneísta. Vocês conhecem ela? Meyer, algum dia? Não? Ela é recordista, ela já foi a profundidades estrondosas, assim, lá em Bonaire, em muitos campeonatos. Então, quando a gente vai à profundidade, o que acontece com os nossos ouvidos? Você sente uma pressão. O que você faz com essa pressão? Compensa. Necessário, né? Porque se você não compensar, o que pode acontecer? Pode estourar o seu tímpano facilmente. Então, qual é a manobra mais simples para a gente fazer isso? Aperta o nariz e dá uma pequena pressão oposta. Vamos fazer? Pincinha aqui no nariz. Sentiu? Fez um poquezinho? Aqui quando a gente desce a serra, isso na água, gente, importantíssimo. Que momento fazer essa equalização? A cada X metros. Antes de você sentir que precisa. Essa é a regra. Se você sentiu que precisa, já tá atrasado. Passou a hora. Então, quando você vai submergir, fica com a mão no nariz e vai equalizando. Vai equalizando. Sem parar, tá? Sem parar. Porque daí isso facilita, você não prejudica o seu ouvido de fazer isso. Mas não é assim, né? Tem gente que a gente olha e faz assim. Não, gente, não pode doer, não é um esforço extraordinário. Se você está fazendo isso, quer dizer que já deu alguma coisa errada. Suga um pouquinho, equaliza, vê se está tudo ok e continua a descer vagarosamente, tá? Vagarosamente. Então essa é a manobra mais simples. Aí tem o pessoal mais avançado que abre a boca, mas com o regulador na boca não é muito recomendado, né? Você pode escapulir da boca o regulador, engole saliva, então tem algumas técnicas. Eu prefiro a básica, né? Dedo no nariz e vai. Aí tem os equipamentos básicos. Quais são os equipamentos básicos do curso básico de mergulho? Quem sabe? Snorkel, máscara e nadadeira. Mínimo necessário. Então, snorkel e máscara. Ixi, a bússola. Snorkel e máscara. Tem vários tipos de máscara, né? Tem a máscara com silicone clarinho, tem a máscara com silicone escuro. Isso vai do conforto que você sente. O silicone escuro, em geral, ele é mais fofinho, mais maleável, tá? E ele não fica assim amarelo, como tá a minha aqui. Eu gosto de silicone claro, porque eu gosto de ter a sensação de enxergar tudo. Então é um conforto para mim. O JP gosta mais desse aqui. Em compensação, embaixo d'água, ninguém sabe que o JP é o JP, porque a máscara preta fica um negócio assim. Eu gosto por causa das fotos, né? Eu gosto por causa das fotos, porque eu gosto de sair na foto. Mentira. Eu gosto mais dessa sensação mesmo. Mas o snorkel, gente, para mergulhar, se a gente vai usar o regulador, por que o snorkel? Para quê? Vamos arrancar? Primeiro que se você cai na água
água com equipamento e tá um pouquinho de onda, é bem melhor, né? Se você pretende mergulhar por mais tempo, você respirar o ar da superfície com o snorkel, do que você ficar gastando o ar do seu cilindro. O seu objetivo é usar o máximo de ar possível lá embaixo. Então, por que você vai cair na água e vai ficar com o seu regulador na boca, que é puxando o ar do seu cilindro? Não, usa o ar disponível. Então, usa o snorkel. E quando tem onda, realmente fica muito importante usar o snorkel, tá? E as nadadeiras? As nadadeiras, elas são muito pessoais. Gente, dica número 1. Comprar esse tipo de equipamento na Decathlon, nada contra, mas comprar esse tipo de equipamento na Decathlon, que você comprar o kit de máscara, snorkel e nadadeiras por R$100, vocês acham que vai funcionar? Não vai funcionar para você fazer um mergulho profundo, tá bom? Porque esse vidrinho aqui da máscara, ele é de vidro temperado. O que vocês vão comprar lá na Decathlon e nessas lojas de equipamentos básicos de aventura, ele é de plástico. Ele vai ficar arranhado, ele pode até quebrar. Imagina isso quebrando lá numa profundidade no seu rosto. Não queremos isso. Então, não é adequado. E a nadadeira que vende lá por R$50, R$70, ela é a metade dessa nadadeira. E é muito flexível. Ela é muito flexível também. Essa aqui, ela tem uma certa resistência. Então, é importante para vocês avaliarem o tipo de equipamento, porque é segurança para a gente. A gente estava conversando durante o dia, ou durante a manhã com algumas pessoas, sobre ir até o fundo para fazer pesca SUP. Imagina você vai lá até o fundo, te acabou o ar e você tem que subir para a superfície e você está com um lastro, porque você queria ir até o mar. Imagina você com uma nadadeira pequenininha, sabe aquelas de piscina que você faz aquele treinamento na superfície? Não dá, gente, você vai demorar horrores para chegar lá em cima, se chegar. Você provavelmente vai ter um princípio de desmaio. Então é super importante, quanto mais longa a nadadeira for, melhor. E aí tem vários modelos, né? A gente colocou com a mola, porque é mais fácil de encaixar. Você coloca o pé e puxa e já cai na água. Num momento de uma emergência, você precisa dessa botinha para não te pegar o calcanhar. Mas no momento de emergência, quer ver? Empresta essa aqui que já... Ó, caiu alguém... Homem ao mar, né? Isso a gente treina bastante nos cursos de mergulho. Homem ao mar. Preciso resgatar alguém? Encaixo o meu pé que vai estar com a botinha, já coloquei. Agora imagina aquelas outras que você tem que senta, pega, encaixa o pé, pega a fivela, coloca, puxa o homem ao mar já foi, você nunca mais vai encontrar. Então assim você fica em pé olhando o homem ao mar, não perde ele de vista, calça, pega a sua boinha, cai na água e vai resgatar. Isso te dá agilidade. Então, como a gente ia se tornar instrutor, a gente escolheu para colocar mola. E tem a outra reserva. Falar outra que é aberta. E tem essa é aberta e outra... Esta é aberta, né? Vocês devem já ter visto aquela... No Caribe é muito comum, que é aquela que tem o pezinho, que já tem uma botinha. Aquela é boa para águas quentes, né? No Caribe é tranquilo. Ela é comprida também, ela é mais econômica do que essa aqui, mas essa aqui te dá flexibilidade. Como no barco a gente não pode andar descalço e a gente também não pode andar de chinelo, a botinha ela funciona muito bem para andar no barco. Solado. Ela tem um solado também que te facilita, você não escorrega, ela protege, ela tem uma bordinha super, você pode dar um chute lá, que tudo bem, você vai sobreviver a ela, e você tem o equipamento mais adequado para fazer os seus mergulhos. E a propulsão dela vai te ajudar, né? O próprio nome dessa nadadeira aqui já chama Propulsion, que já é remete à propulsão, porque ela é mais maleável para você conseguir ir mais longe, tá? Então, gente, equipamento básico é isso: máscara, nadadeira e snorkel. Secundários, luvas. Nós já usamos luva para velejar, certo? Por que não usar para mergulhar? Faz sentido? Faz. Quem aqui já já esbarrou num coral-fogo? Coralzinho. O coral-fogo é uma coisa que você bate nele e fala, nossa, é durinho. Daqui a pouco ele começa a arder embaixo d'água e você vê seu braço já sobe onde bateu.
Então, quando você tem uma roupa de exposição, inclusive a luva, e aí dica para as meninas, porque as meninas sofrem com isso. Mulher tem quadril, né, gente? Mulher tem quadril, tem a coxa mais grossa do que o do homem e a gente morre para entrar nessa roupa, principalmente se tá calor. Qual é a dica? Uma roupinha de mulher gato, que a gente chama. Serve como mulher gata também, já usei isso aqui como fantasia. Mas a gente tem... Sem detalhes, tá bom. Sem detalhes. Desculpa. Mas uma mulher gato, veste a roupinha de mulher gato, vai ficar sensual, mas é uma lycra comprida. Ela tem a calça comprida e tem a manga comprida. Então, tá calor, não quero colocar roupa de neoprene porque é muito grossa. Mas eu quero entrar na roupa de neoprene um dia, mesmo que tiver frio, isso aqui facilita horrores, porque colocar roupa de neoprene sem algo por baixo, nós mulheres sofremos muito. Os homens, que já não tem tanta a perna grossa e o quadril mais largo, usa só a camisetinha. Mas tem a barriga maior. Mas tem a barriguinha maior. Barriga, ó. Pode só colocar a camisetinha, né? Ai, que legalzinho assim. Fica uma baby look, mas por baixo você vai usar a calça da jardineira, tudo certinho. Ou você pode ir só com a sunga, porque também tem gente que gosta. Mas a gente sempre recomenda você usar uma roupa de exposição. A gente chama isso roupa de exposição justamente para você não se machucar fazendo mergulho. Não é porque você quer, porque você ultrapassou seus limites, mas simplesmente às vezes você não está enxergando que tem um coral-fogo ou um bicho que passa, que pega na tua perna. Isso evita que você tenha escoriações ou algum problema com algum coral que você não conhece, numa região que você não mergulha sempre. Então, o melhor custo-benefício que a gente encontrou até hoje é esse formato aqui, que é uma jardineira, compra a neoprenezinha para as mulheres de roupa comprida, a lycrinha, roupa comprida, e compra essa jardineirinha, porque se tiver calor, você só vai com a manguinha comprida e protege o braço. Se tiver frio, você usa jaqueta com gorrinho, tá? Gente, Caribe, quem mergulha no Caribe, quem já não viu o povo mergulhando no Caribe de biquíni ou de sunga só? Lá é onde tem maior probabilidade de você esbarrar num coral, em algum bicho que possa te causar algum problema. Eu sou cheia das alergias. Eu encosto, olho no bicho, eu tenho alergia a camarão, tenho alergia a lagosta, só de comer. Encostando, de água salgada eu já fico coçando. Então eu evito ficar muito sem roupa para justamente eu não ter esses problemas alérgicos, né? O colete. Colete é uma briga, né? Olha o meu colete, dobra ele aí, João. Tá? Você consegue até... Ele não tem a placa metálica no fundo. Então, para viajar, ele é demais, ele é ótimo, ele não pesa nada. É um colete super bom, levinho e ótimo para meninas, né? Tem lastro integrado. Ele tem lastro integrado, então quem não sabe, para você mergulhar, você precisa de um peso, porque senão você não vai sair da superfície. Você consegue colocar seu lastrinho integrado e você mergulha tranquilamente sem aquela sensação. Porque quem já fez o primeiro mergulho na vida, provavelmente vocês usaram jaqueta. E o jaqueta, quando você infla para ficar na superfície, o que acontece? Te aperta, aí você não consegue respirar, na superfície você já entrou em pânico. Você não gostou, muito equipamento, muita coisa, tem o snorkel, tem a máscara, tem tudo, você fica meio desesperado. Esse aqui, ele chama colete asa. Ele abre, ele infla para trás. Como compensação, se ele infla todinho para trás, ele empurra a tua cara para a água. Na superfície. Mas não tem problema. Porque você quer mesmo olhar para baixo, né? Se você quiser ficar na superfície olhando para cima, você fica no barco. Como você quer ir para a água, então vai olhando com o snorkel enquanto todo mundo pula na água. Ele é ótimo, levinho, tranquilo, tá? E tem, por fim, o regulador, que é o cara que permite a gente respirar embaixo d'água e ter alguns minutos de sereia e tubarão como pessoas. Então esse equipamento aqui é o regulador. Se vocês observarem, tá vendo? Essa mangueira é diferente desta, certo? Esta é de borracha e ela pesa. E ela não é elástica. Esta aqui, ela é muito mais leve e ela tem uma certa elasticidade. Então, quando for escolher esse tipo de equipamento,
Se você quer, tem os mais fininhos até, que parece um cabinho de telefone até. Se você quer um pouquinho mais de flexibilidade para viajar, para enfiar na mala, esse aqui é a dica, tá bom? Então, e o manômetro, óbvio, para que serve o manômetro? Para medir a pressão do cilindro. Muita gente me pergunta quanto tempo dura o cilindro. Quanto tempo dura o cilindro? Depende de quanto você consome. Depende de você. Depende da sua respiração, depende da profundidade, depende do seu nível de conforto. Água gelada, água quente, visibilidade. Concorda? Se você cai numa água que parece um caldo de cana, qual que é a sensação se você quer mergulhar e ver coisa? Vai ser horrível, né? Você vai cair num caldo de cana, não vai enxergar nada. Agora, se você cai numa água que é límpida, transparente, a sensação é de conforto. Você está vendo longe, você está tranquilo. Como essa aqui. O JP está lá embaixo. O JP está lá embaixo. Eu consigo ver ele, eu consigo ter segurança de que ele está ali, está perto de mim. Então, tá tudo ok. Esse sinal aqui, tá tudo ok, tá? Não é nenhum sinal obsceno. Então, gente, o seu equipamento é o seu suporte de vida sub. Ele te ajuda a fazer manobra, ele te protege, ele te auxilia em emergências, ele tem que te servir bem. Se você usar o equipamento de outra pessoa, primeiro, né, uma escola, se você aluga o equipamento, vocês já devem ter tido a sensação que aquele equipamento não encaixou bem em você. A maioria das vezes é assim, porque ele realmente não é para encaixar em todas as pessoas porque ele passa. O seu equipamento é o melhor, você vai se sentir confortável. Vocês que têm uma vida a bordo, que gostam de estar no mar, é super importante ter alguns dos equipamentos, principalmente a roupa, né? A roupa é o que é mais difícil de servir certinho, né? De ficar confortável, não, agora eu tô seguro. Ele tem que servir bem, tem que ser adequado, e você tem que entender o seu equipamento e saber como montar, como conservar e guardar. Então, o nosso colete, como é que você armazena ele? Como é que você lava ele? Quem sabe? Água doce. Primeiro de tudo, água doce. Por todas as tubulações, que ele tem várias. Então, quando você vai guardar, é sempre legal você guardar ele um pouquinho inflado. Porque se restou algum resíduo de água dentro do seu colete, ele vai escorrer e não vai grudar. Porque se você demorar muito para mergulhar de novo, ele pode grudar uma placa na outra. E aí isso vai te tornar, vai acabar a vida útil do seu equipamento. Então, sempre legal você guardar. E todo equipamento, né, gente? Vocês estão careca de saber. Água doce. Equipamento de mergulho ou no barco, água doce para lavar. Certo? E a máscara também. Você passa, como é que você guarda? Como é que você limpa? Limpa com detergente. Por quê? Como a máscara está no nosso rosto e a gente sua, a gente tem uma certa oleosidade, isso acaba prejudicando o silicone. Naturalmente, essa minha máscara ela já tem 5 anos. Então é natural que o silicone branco ele vai amarelando pela água salgada e tal. Mas isso não é porque eu não lavei, isso é porque acontece mesmo, tá? Mas ela demora mais para ficar amarela desse jeito se você tem uma manutenção adequada, certo? O que mais? Secar a sombra. Seca a sombra também, né? Nunca deixar lá torrando no sol, porque tem um monte de pequenos equipamentos, o O-ring, né? Do nosso cilindro, tudo isso ele funciona sob pressão. E tudo isso é borrachinha. Então, se a gente deixar ele ao sol, ele vai estragar. E aí existem 2 tipos de mergulhadores, né? Os que fazem xixi na roupa e aqueles que mentem, tá? Porque... aqueles que mentem. Ultimamente a gente tem tentado não fazer xixi na roupa, porque quando você entra de volta no barco, meu Deus do céu, você não dá conta, é muito fedor. E geralmente, não sei se vocês já fizeram o liveaboard, que você vai para um barco e fica mergulhando vários dias, aí você descobre no dia seguinte quem está fazendo xixi e quem não está fazendo, porque a roupa, mesmo lavando, com a água ali, não seca, e aí ela fica com um odor característico, né? Todo mundo descobre. Odor característico de peixe podre, de verdade, assim, fica muito fedido. E o que mais fede, tem produtos que você usa para limpar, mas o que mais fede... É para mijar ou não é para mijar? Olha, vai de você. Se você quiser lavar depois, o ideal é não é você, recomendável. Por causa da água te dá mais vontade. O ideal é você não fazer, porque principalmente se for sua roupa, né?
Ah, entendi. Entendeu? Mas assim, O que fede eu é já isso fiz, aqui, eu já ó. fiz, mas eu tento evitar. Porque o xixi é gravidade, ainda assim. Ele vai pra baixo, ele vai cair na sua botinha. A botinha já tem chulé. Um xixi, o negócio fica insuportável. Então, assim, recomendação, não faça xixi. Não é pra fazer xixi. Faz antes de mergulhar. Se faz antes de mergulhar, tá? Hidrate. Oi? Tem uma estratégia de um professor meu que a gente já teve, que ele fazia xixi na roupa todas as vezes. Aí ele ficava de ponta Dava cabeça. descarga, né? Ele Bastava. pegava o regulador, o secundário, que é o amarelinho, o secundário, esse amarelinho aqui, o que ele estava usando, ele usava. Ele pegava o secundário, abria um pouco o zíper da roupa, segurava assim, de cabeça para baixo Aí você faz assim, e jogava e dava um monte de ar. E aí ele ficava fazendo assim na perna e as bolhas iam tirando. ele deixava assim. a roupa por fora, né? Ele deixava a roupa por... Mas assim, ele ficava fedido ainda assim. Ficava menos do que outras pessoas, mas ele ficava fedido, tá? Mas tenta evitar fazer xixi na roupa. Como eu tenho muitas alergias, eu parei de fazer porque não estava dando muito Mas certo. alergia também é xixi? Oi? Alergia o quê? É xixi com água, a gente fica, como a gente é instrutor, a gente fica muito tempo dentro da água. Então a gente fica, tipo, toda vez que a gente vai dar aula, fica umas 4 horas dentro da água. Sei como é que você 4 aguenta. horas, você fica muito fedentina. Não sei como é que vocês se aguentam. Ah, é? Não, eu saio da água e já vou direto pro banheiro. Pra ele é mais fácil, né? Agora pra Tirar a mulher roupa que tem que aqui. tirar até aqui, olha, eu vou dizer que não parto, às vezes não dá vontade, né? Mas, quando vamos até o fundo do mar, essa é uma frase do Jacques Cousteau. Descobrimos que ali jamais poderíamos viver sozinhos, então levamos mais alguém. Essa pessoa, chamada de dupla, passa a ser importante para nós. Por quê? Além de poder salvar nossa vida, passa a compartilhar tudo o que a gente vê e o que a gente sente. O mergulho é uma atividade de compartilhar. Toda vez que a gente vê alguma coisa legal, a gente fica chamando atenção. Vocês já tiveram a sensação? Já conversaram com algum surdo? Já? Não? Hã? Garçom funcionando. Pois é, chamar garçom é assim, né? Você tem que fazer assim. Quando você precisa chamar a atenção dessas pessoas, do surdo, você tem que fazer com que ele te veja. No mergulho é a mesma coisa. Dá pra ouvir alguma coisa, a gente até berra, mas é um barulho meio assim. E você não sabe de onde vem o que é. E tem um equipamentozinho que a gente pode, que chama assim, que é o patinho, ele faz esse barulho. Mas o problema desse é que todo mundo que está mergulhando no raio de 5 km ouve aquilo. Então, se a gente está, por exemplo, em Boné, que tem muitos pontos de mergulho, muita gente na água, você faz isso, todo mundo no mergulho para, fica meio estressado procurando quem é que está precisando de ajuda. E se o persiste, quer dizer que deu merda e a gente tem que resgatar alguém. Então isso é meio chato. Então quando a gente fica se comunicando perto do outro, dupla funciona assim, gente? Tô vendo aqui, o João tá lá. Funciona assim? O João se enroscou em alguma coisa. Eu tô lá na frente. Até eu me dar conta que ele vai precisar de mim, já é. Então não é para ser assim. Dupla é para estar numa distância. Se a visibilidade da água é boa, eu posso ficar um pouquinho mais distante, mas eu tenho que lembrar que eu tenho que cuidar do meu duplo, assim como o meu duplo cuida de mim. Então isso é crucial. Por isso que a gente trouxe essas reflexões para vocês no barco. Quem aqui já pulou na água para fazer a manutenção do fundo do casco e foi sozinho? Todo mundo. Tinha pelo menos alguém dentro do barco sabendo que você estava na água? Às vezes, né? E se acontece alguma coisa com você? Se enrosca. Se o barco Se o barco se movimenta e você sem querer bateu a cabeça, desmaiou. Isso a gente pensa depois. Mas isso é uma funeral, questão. né? No funeral a gente pensa. A intenção é ensinar as mulheres para que elas façam esse serviço. A gente vai fazer uma Isso, uma clínica de limpeza de casa. Sim, mas com ele sabendo, né? Porque a mulher, gente, a gente conta tudo. Fala, eu vou ali, eu vou lá, tô vendo um negócio aqui. Mas homem, vocês são muito corajosos. E aí vocês não querem falar nada pra ninguém. Tem que falar. Se acontece alguma coisa, se bate o barco se mexe, vem uma onda que você não estava prevendo. E aí tem muita gente que a gente também vê carregando um monte de sacola com equipamento para fazer alguma manutenção embaixo do barco. Sacola amarrada no teu equipamento, nunca. Por quê?
Se a água ainda está visível, você pode até achar que você pode ir. Mas, se a água não está visível, quem te garante que ali embaixo não tem uma rede que vai te enroscar em alguma coisa, que tem algum cabo? Não, nada te garante. Equipamento, gente, a gente não trouxe aqui, mas tem uma sacola que é drenante. Vocês conhecem a sacola drenante? É uma sacola furadinha, assim, igual essas... Oi? Usa para lavar louça? É a mesma. É a mesma. Você bota lá. É a mesma coisa, só que ela longe do seu corpo. Longe do seu corpo. Por quê? Se ela enroscar em você, enroscar, sei lá, no hélice, em algum cabo, alguma coisa assim, você está perdido. Você vai para onde aquilo te levar. Até que você se desenrosque e saia, você já pode ter acontecido alguma coisa mais grave, né? A gente, mergulhando aqui na Baía de Ilha Grande, a gente teve uma situação, a gente estava com um grupo de umas 10 pessoas, a gente subindo com esse equipamento aqui, que a gente chama carinhosamente de salsichão, e esse equipamento aqui, quando você vai subir, você enche ele de ar para ele falar, ó, tem mergulhador subindo, desliguem os motores, ou saiam dessa área que tem de mergulho. Sempre tem aquelas boinhas, né, gente? Que cor que é a boinha de mergulho? Branca e vermelha, o vermelhinho com uma faixa branca. Ou azul e branca, que é uma, assim, né, uma bandeirolinha azul e branca. Então, você levanta esse negócio aqui, você sai da água. Quando você levanta esse troço, o pessoal tem que se afastar e que desligar o motor. O que aconteceu? Fulaninho não viu nessa cor, ele não viu, ele veio com um botinho de apoio, muito rapidamente, a gente já estava quase, faltavam uns 3 metros para a gente chegar na superfície, quando a gente ouviu em cima da nossa cabeça. Na água, a gente não tem a sensação de distância, porque você ouve muito barulho de barco, principalmente em Ilha Grande, tem barco toda hora, você não sabe se está em cima da tua cabeça ou se está a 1 quilômetro de você. E aí a gente ouviu, quando olhou, viu aquela sombra, todo mundo desceu, o grupo se dividiu em 2, porque a gente não tinha uma referência naquele ponto. Ilha Grande, vamos combinar, não tem uma visibilidade de um Caribe. Então isso é super perigoso. Então quando vocês também estiverem navegando em região onde tem a possibilidade de ter mergulhadores, prestem atenção nesse tipo de equipamento. Pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser laranja. Em geral, ele é de cores fluorescentes, tá? Então, quando vocês forem fazer manutenção do seu barco, vamos combinar de nunca ir sozinho? E se for sozinho, avisa alguém para ficar de olho em você. Faz um revezamento, faz de 5 em 5 minutos, vai lá ver se eu estou vivo, por favor. O dia pode estar lindo, mas ele pode virar, pode passar algum barco, pode acontecer alguma coisa. Em 5 minutos vai estar vivo. Se eu morrer, você me avisa. Resgata. Planeja o tempo de execução do trabalho, né? A Cris e a Rê ontem falaram muito bem isso. Planeje a saída, converse com a pessoa. Então, eu vou falar, ó, João, eu tô indo lá no casco, eu vou ficar 30 minutos contado no relógio, tá? Você não quer ir comigo, beleza? Tem que arrumar outra coisa aqui, tá bom, mas eu vou estar lá, 30 minutos eu vou voltar. Deu 30 minutos eu não voltei, o que o João vai fazer? Chorar. Encomendar o caixão. Ou eu acho que ele vai ficar chateado. Eu acho que ele vai ficar chateado. Então, planeja o tempo de execução do trabalho. Planeja tudo quando você estiver dentro da água e siga o planejamento. Ah, não, mas só falta mais uma craquinha aqui, é só mais 5 minutinhos. Dos 5 virou 10, a pessoa não te acha, você não sabe o que está acontecendo, já chamou o bombeiro e você está bem, você não avisou. Então, planeje e execute, tá? Usa roupa à disposição, porque toda vez que você tira esse monte de porcaria embaixo da água, o que acontece? Cai em quem? Você está embaixo do negócio, você está tirando, você está tomando um banho de craca e de alguinhas. Tem aquela larvinha, né? Tem aquela larvinha aqui. Né? Principalmente, usar uma touca para tapar aqui, principalmente o ouvido. Super recomendável, porque essas larvinhas são muito espertinhas. Então, pendure no barco a sacola drenante. Vai levar muito equipamento para baixo do barco para fazer alguma manutenção? Pendura um cabo extra, bota a sacola drenante lá e vai acessando se você precisar. Não prende em você. Se você não se sente confortável em fazer o trabalho em apneia, considere fazer o curso de mergulho recreativo, porque você não vai estar em profundidade, você vai estar ali tranquilinho do lado do barco, tá? E nunca mergulhe hiperventilado, gente. Tem muita gente que vê assim aqueles super
apneístas e super famosos e que quebram todos os recordes que... Vocês já viram isso, né? Que eles enchem tudo isso aqui de ar. Aí a gente acha que a gente tem o treinamento adequado e faz isso. O que acontece quando a gente sobe? Desmaia. Você desmaia quando você está chegando muito próximo da superfície. Então, isso é muito perigoso, principalmente se você faz sozinho. Se você faz sozinho, está desmaiado, falta 1,5 metro para você chegar na superfície, pode ser que você se afogue. E aí, os procedimentos de salvamento são bem diferentes. Então, gente, o mergulhador seguro, ele compreende que a preparação para o mergulho começa muito antes de cair na água. Então, planeja, olha, observa. Quando você vai cair na água, olha se não tem outro ser humano embaixo do barco. Tem muita gente em equipamento, em barco. Vai cair um atrás do outro. Aí um tá lá afundando, o outro já caiu em cima, daí bateu tudo, caiu o equipamento, saiu máscara, aí você tem que resgatar todo o equipamento, né? Então existe uma regrinha que é o tal do CCPA. Quem lembra aí do curso básico? Primeiro C, cinto de lastro, pra gente mergulhar, certo? Precisa do cinto de lastro. Segundo, colete inflado. Cair na água sempre com colete inflado para você se ajeitar, porque na superfície é uma coisa, quando você entra na água, as coisas parecem que folgam no corpo. Então você tem que reajustar essas presilhas. Terceiro, presilhas afiveladas todas. Então tem muita gente que não prende direito, cai, o colete fica e a pessoa afunda porque só ficou com lastro. Olha o perigo. Se afundar sem o seu regulador, sem o seu colete. Ar aberto e cheio. Quantas vezes a gente não caiu na água, o ar estava fechado do cilindro. Aí você respira um pouquinho, você está sem ar. Quem tem conhecimento, você olha para o outro e fala, abre meu ar aqui, por favor, porque você tem uma folguinha na mangueira do seu equipamento de mergulho. Tem uma folguinha, não é assim, ar e acabou o ar. Não é assim, ele é vagarosamente, você tem a sensação, então quando você olha, você, abre minha torneirinha, por favor. E arrasto e amigo. Sempre ideal, gente, é manter o equipamento junto do corpo, acessível nas duas mãos, tá? Então, olha só, carretilha, esse aqui é o regulador secundário, tem aqui o manômetro, tudo, a faquinha que a gente coloca aqui no bolso, tudo está acessível, com as duas mãos eu consigo resolver meu problema. Por quê? Se eu enroscar com a mão direita, eu consigo acessar minha faquinha na mão esquerda? Consigo. Tiro a faquinha bonitinha e corto a linha onde eu me enrosquei. Se eu me enroscar com a mão esquerda, eu também consigo fazer do mesmo jeito, tá? Então, planeje, pense, demore para cair na água, porque uma vez que você caiu na água, pode ser mais complicado resolver o problema lá embaixo. E eu tenho uma última pergunta para vocês. Quem aqui já perdeu alguma coisa que caiu na água? Como fazer esse resgate? Telefona pro celular e vai Telefona pra gente. Como fazer o resgate, gente? Se o equipamento, se o que caiu na água foi, por exemplo, um motor de popa, é mais fácil de você enxergar, né? Porque ele é maior. Depende da água. Se for na Ilhabela no inverno com chuva, você vai demorar mais. Mas você pega um cabo, a gente até esqueceu de trazer uma carretilha, mas um cabo, um cabinho que tiver sobrando no veleiro. Não, retinida não vai se flutuar. Tem que afundar. Você vai lá, você tem que ir em duas pessoas. Uma que vai ser o pivô. Então você pega essa faquinha, faz o pivô, finca ela no chão e segura o cabo. E aí você que é o pivô, você vai olhar. Então, começou pra lá. Eu dou 1 metro de cabo pro João. E o João fica lá. Aqui. Circula 1 metro. Achou? Aí eu dou 2 toquinhos. Aí você tem que combinar na superfície como é que vai ser. 2 toquinhos, ele deu 2 toquinhos, ele não achou. Beleza, eu dou mais 1 metro de cabo, e isso tudo na carretilha tem que estar marcado, ou no cabinho dou mais 1 metro. Né? Depende da visibilidade. Você pode dar mais ou menos, dependendo da visibilidade. Isso. A gente está procurando um motor de popa, então o motor de popa, imagino que seja um pouquinho mais fácil da gente achar. Dá mais 1 metro e ele vai fazendo a volta circular. Achou? 2 toquinhos aqui, 2 toquinhos ali. Não achou? Mais 1 metro. Vai até achar. Achou? Empina a pipa. Beleza. Empina a pipa, vai, e aí você vai para carregar. Como que sobe o motor de polpa? Quanto pesa o motor de polpa de vocês? Só com colete. Quanto? Com colete. 27
quilos, 27 quilos você não consegue subir Seu colete. sem colete e sem uma outra coisa, um Lift bag. lift bag. O lift bag é um balão que você leva lá para baixo, ele simplesmente serve para conter o ar. Então, achou o seu motor? Beleza, pega o cabo, amarra, ele é um balãozinho de verdade, é o formato de um balão mesmo, e ele tem uma alça. Pendura o motor amarrado nessa alça, pega o seu regulador secundário e solta de ar. Enche, mas não é pra... porque o negócio vai, e se você não amarrou direito, aquilo vai cair na tua cabeça. Então vai devagarzinho, solta o ar desse lift bag até que ele fique neutro. O que é ficar neutro? Descolar do chão, mas não subir. Você com a mão, com o dedinho, você vai fazendo assim. E vai subindo ele até a superfície. Pois não. E vai soltando ar, né? Bombona serve, se você não tiver esse lift bag. No barco sempre tem. Exatamente. Esse lift bag tem que ir controlando. Exatamente. O problema da bombona é que, é isso que o João estava me alertando, lembrando aqui. A gente, quando o ar está lá embaixo, vamos supor que ele caiu a 5 metros. O ar é comprimido a essa profundidade. Quando ele vai subindo para a superfície, ele vai expandindo. Então, o mesmo ar que, tá lá, que você colocou lá embaixo, na superfície ele vai estar maior. Conforme vai chegando na superfície, aquilo vai te puxar muito rápido para cima. Então, ele vai tender a te puxar rapidamente, descontroladamente, e ele pode ir lá para cima, dar um kick assim, no seu motor, e ele cai de novo e você perdeu de novo o seu motor. Então você tem que ir controlando, tem uma válvula igual do colete, esse lift bag, ele tem uma válvula como esta aqui, ó. Não é bem como essa, mas é uma cordinha que você puxa e vai liberando ele abre um esse pedacinho ar. E libera o ar, aí você vai controlando. Libera um pouquinho. Então quando sentiu que está subindo muito rápido, solta um pouquinho e vai deixando ele neutro e vai deixando, amarra no teu corpo, no teu colete? Não. Nunca, porque se de novo ele sair, você vai ser arrastado para baixo. Né, exatamente. E você tem no curso avançado, quem fez o curso avançado já deve ter passado por isso, é super importante. Então, acima de 8 quilos de alguma coisa que você vai resgatar lá embaixo, nunca use o próprio equipamento scuba. Então, acima de 8 quilos, não use o equipamento scuba. Já usa esse lift bag para você ter mais segurança para rebocar esse equipamento para cima. E se o que você perdeu foi uma aliança, azar. Aí você vai ter que fazer de 30 em 30 centímetros esfregando a mão no lodo, às vezes, para você achar. Às vezes é pra, se for para se livrar, avisa, porque pode não achar. É melhor achar. Certo, gente? Eu queria agradecer esse casal maravilhoso no Pedaleando. Quem gostou, aplaude, por favor. Oferecer o pavilhão maior da BBC aqui para vocês. E como vocês vão adquirir o barco, vão precisar de muita orientação, a BBC vai dar o Santos Rio do nosso amigo Hélio Magalhães e presente para vocês, viu? Boa sorte, bons ventos e